Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre beleza e a saúde dos olhos. Os cuidados que a gente deve ter ao usar cosméticos, produtos químicos no rosto e nos cabelos e ter um problema, uma complicação na nossa visão, nos nossos olhos. Quem vai conversar com a gente hoje é a oftalmologista, a doutora Silmara Martins Merino Lois, que gentilmente aceitou novamente o convite para estar com a gente aqui no Saúde em Foco. Doutora, obrigada. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos conversar então hoje com o nosso telespectador sobre os produtos químicos, cosméticos, que a gente deve ter atenção mesmo ao usar para que não tenha problema nos olhos, doutora. É muito importante a gente ter cuidado com a nossa saúde geral, né? E os olhos, obviamente. Então, todo produto que a gente vai usar na face, nos cabelos, nos olhos, a gente tem que ter um cuidado especial para não ter problemas. Esses produtos, eles têm muitos componentes, ingredientes. O que faz eles serem um risco para a saúde dos olhos? Os produtos são específicos para cada parte do nosso corpo, né? Então, os produtos para o cabelo, ele tem um diferencial em relação aos produtos de pele. Os de pele têm um diferencial especial em relação aos olhos, né? São produtos com pH diferente, várias composições diferentes. Então, nós temos que tomar cuidado ao usar produtos que possam cair nos olhos e não são produtos apropriados para essa região. E aí a reação pode ser de uma simples reação até algo mais grave? Pode ser uma irritação ali passageira, né, no momento, por exemplo, de um banho, né? Mas pode chegar a situações graves relacionadas a alergias graves, a queimaduras oculares, conjuntivites químicas, né? E chegando a traumas mesmo químicos, podendo levar até a uma dificuldade visual momentânea, até dificuldades visuais com sequelas, né? Com risco de alteração visual irreversível. Cegueira irreversível e cegueira temporária pode levar? Cegueira irreversível um pouco mais, mais raro, tá? Aí acaba sendo dependente de alguns acidentes mesmo. Mas podemos sim ficar diante de uma cegueira temporária. O paciente passar alguns dias sem conseguir enxergar. Doutora, nós tivemos um caso que teve uma repercussão nacional de pomadas usadas no cabelo e que mais de 200 mulheres tiveram complicação na visão, foram para a emergência oftalmológica. O que ocorreu nesse caso? Exatamente, foi um produto, uma pomada usada para modelar as tranças, né? E todos nós queremos estar bem, né? Visualmente para essas ocasiões. Enfim, são pomadas que são usadas regularmente, né? E me parece que após uma chuva no evento, então isso escorreu nos olhos das pessoas, né? E essas pessoas necessitaram de um atendimento oftalmológico de urgência, sentindo irritação ocular, vermelhidão, fotofobia, né? Que é a dificuldade na claridade, dor, e algumas pessoas chegaram a ter baixa visual, com uma cegueira momentânea, ficaram aí alguns dias, algumas horas, sem conseguir enxergar. Sim. No caso, se alguém sentir já alguma reação, deve aguardar um tempo para ver o que acontece, né? Se melhora, se regride uma irritação, uma vermelhidão, ou já deve procurar uma orientação médica? É muito importante que as pessoas sentindo qualquer tipo de irritação ocular, e já suspeitando que seja por algum produto químico, que ela lave os olhos imediatamente com água mineral, tá? Em abundância mesmo, abre os olhos, joga dentro dos olhos a água, tá? E que procure o mais rápido possível um plantão oftalmológico. Isso é extremamente importante, porque você já tenta eliminar a maior parte do produto, que ainda eventualmente possa ser absorvido pelo olho, né? E já procurando a urgência, você vai amenizar os efeitos deletérios aí desse acidente.
No caso de um acidente assim, o tratamento é complicado, é demorado, doutora? Então, depende da gravidade, né, da situação, tá? Geralmente essas queimaduras químicas, né, esses acidentes químicos, eles provocam uma perda da primeira camada superficial dos olhos, tá? Se essa perda for em menor área, geralmente o nosso olho regenera essa região em torno de 24 horas, tá? Mas queimaduras mais extensas, e principalmente se o indivíduo for atingido com esse acidente, ele tiver mais algum outro problema ocular ou outra sensibilidade, né, problemas alérgicos, isso pode se tornar mais necessário mais tempo para esse epitélio regenerar, né? E algumas vezes é necessário, sim, tratamento especial, algumas vezes até com cobertura de antibiótico, porque a gente perde essa camada de proteção, então o risco de uma infecção secundária, né, uma bactéria, um vírus pode agravar ainda mais a situação. Então, depende na verdade, dessa agilidade em procurar um serviço oftalmológico. Quanto mais rápido, com certeza, menor a gravidade. O uso de soro fisiológico é recomendável? O soro fisiológico, ele é recomendado desde que você esteja com o frasco sem abrir, tá? Se você tiver um frasco aberto, numa situação onde você acabou sofrendo esse tipo de acidente, não é recomendado o soro fisiológico, porque ele pode estar contaminado e como você perdeu a primeira camadinha de proteção, você pode estar inadvertidamente levando uma bactéria ali para aquela região. E o soro fisiológico, ele tem muito sódio? Isso também é um fator que pode interferir, doutora? Normalmente, ele tem sim, mas normalmente nós usamos soro fisiológico, inclusive para higienização em momentos de acidente, tá? Mas é claro, o paciente vai ser examinado, né, inicialmente para ver a condição e existe uma técnica também para evitar que ocorra uma lesão ainda maior, né? Doutora, eu imagino assim, a gente compra um produto em uma loja, num estabelecimento comercial e acredita que aquele produto ele esteja com as especificações sanitárias ok, em dia. O que é necessário observar na composição ou se há selo da Anvisa, a importância de ter essa chancela da Anvisa, esses produtos? Como que a gente pode se prevenir de pegar um produto aí clandestino, ilegal e que possa trazer problemas? É interessante que a gente se atente bem ao rótulo, né, desses produtos. Eventualmente, se a gente já tiver alguma identificação, né, eu usei um produto em uma determinada ocasião e tive uma alergia. Então, é muito importante que a gente tenha anotado, né, quais são esses produtos daquele componente que a gente usou, mesmo que a gente não saiba exatamente qual foi o produto, né, mas que a gente possa evitar esse produto. Então, a primeira coisa é essa identificação no rótulo. Segundo, claro, tem que ser um produto testado dermatologicamente, né? Livre de algumas situações alguns tipos de álcool, por exemplo, se a gente for usar, é um produto para o cabelo, então vamos ter cuidado com a pele, com os olhos, para que na hora que a gente for higienizar, né, por exemplo, vai tomar um banho, então lava com os olhos fechados, a cabeça bem para trás, para você evitar que aquele produto entre nos olhos. E é claro, o produto tem que ter qualidade, né? Então, de preferência, sim, um produto registrado pelos órgãos que normatizam essa venda. Agora, com relação à maquiagem, hoje nós, mulheres, eu acho que houve aí um aumento no hábito de se maquiar. Quais os cuidados? Porque são produtos feitos para os olhos, rímel, delineador, sombra, mas eles também podem representar perigo, não é? É importante que esses produtos tenham também esse mesmo critério, né, para que a gente compre. E esses produtos, eles têm que ser também bem removidos depois do uso, né? É importante que a gente faça o uso de um bom demaquilante também com esses cuidados, né?
de produção. Essa remoção ela tem que ser cuidadosa, porém bem efetiva. A gente tem que remover toda a maquiagem, né? Para evitar situações como problemas alérgicos, problemas relacionados à obstrução das glândulas, que nós temos muitas glândulas da região da raiz dos cílios, né? Essas glândulas, se elas se entupirem com o resíduo da maquiagem, a gente pode ter um terçol, um calásio, uma conjuntivite, enfim, né? A gente também tem agora a moda colocar esses implantes nos cílios, né? Então, os cílios, nossos cílios naturais, eles são uma parte do nosso olho responsável pela proteção ocular, né? Então, se nós estamos colocando mais cílios, na verdade, a gente pode estar piorando a qualidade dessa proteção. Além do mais, a gente tem a cola, que é usada para colocar os cílios. Algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas sérias em relação a essa cola. Então, é importante que a gente faça um pequeno teste antes de colocar toda a extensão da pálpebra, né? Faça um pequeno teste com aquela cola, alguns dias antes, observe se não tem reação, para depois, efetivamente, claro, procurar um profissional habilitado para isso. O profissional habilitado, treinado, ele vai usar pouca cola para colocar os cílios, né? Vai colocar de uma forma bem natural, né? E, enfim, qualquer reação que essa pessoa venha desenvolver com os cílios postiços, ela vai ter que retirar logo, e muitas vezes ela tem que procurar um profissional para retirar, né? Procurar o profissional que colocou, se ele tiver habilidade de tirar, ou procurar a urgência oftalmológica para ser retirado, de forma que o cílio natural não sofra tanto prejuízo. Ele vai sofrer, mas que ele não sofra tanto prejuízo. Então, é bom saber que está, assim, mexendo numa região que é de proteção dos nossos olhos. Os cílios, eles são renováveis, doutora? Não, nossos cílios como o cabelo, né? Ele cai e cresce um novo. Geralmente, a cada 3 meses, a gente tem uma renovação total dos nossos cílios. Sim. E os olhos? Quer dizer, então, higiene, a maquiagem, saber usar e também o vencimento, os produtos têm que estar dentro do prazo de validade, doutora? Sem dúvida, né? Nunca usar um produto qualquer sequer fora da validade, né? Isso é muito importante. Ainda mais agora, essa época de pandemia, a gente quase não usou os produtos de maquiagem, então é muito comum a gente ter lá um produtinho que já está, né? Já deve ser descartado, e então temos sim que usar um produto dentro da validade. No dia a dia, nos cuidados com os nossos olhos, esse órgão tão importante para a gente, compressas de água fria e quente são recomendáveis? Então, depende da situação, né? A compressa de água fria, ela costuma acalmar uma irritação, mas ela é uma situação paliativa, uma situação momentânea, né? Você deve procurar a causa daquela irritação. A compressa de água morna, geralmente a gente usa em processos inflamatórios, né? Por exemplo, o terçol, para ajudá-lo a ter uma drenagem espontânea. Então, se a gente não sabe o que está acontecendo bem com o nosso olho, não vamos fazer isso, nem compressa de água morna, nem fria. Vamos procurar a orientação correta para dar o melhor atendimento aí. Eu estou perguntando isso porque eu estava vendo na internet que as pessoas fazem compressas com vegetais, por exemplo, berinjela, abobrinha nos olhos e até carne. Isso acontece mesmo? Acontece. Infelizmente, existem algumas crenças, né, que vêm aí de passados, enfim, né, desde a camomila até outras ervas, outras plantas, e isso pode ser extremamente perigoso, principalmente para as pessoas que já fizeram algum tipo de cirurgia ocular, tá? Quando a gente usa esse tipo de substância, né, a gente não tem controle nenhum da concentração dessa substância, o que está ali envolvida, se tem uma contaminação, enfim. Então, o risco da gente estar levando também uma bactéria ou um fungo, né, que as plantas têm muitos agentes relacionados ao fungo,
Você pode levar isso para dentro do seu olho, e o olho que já foi operado, ele sempre tem uma região de cicatriz, como qualquer cicatriz do nosso corpo. E aquela é uma região mais frágil, né? É ali que o fungo ou a bactéria vai entrar. Então, aí sim nós podemos ter um problema gravíssimo ocular. Eu vi na internet as pessoas fazem a compressa, põe no congelador, gela bastante esses produtos e colocam nos olhos. Eu falei, nossa, isso eu vou perguntar para a doutora Silmara. Doutora, a gente precisa cuidar bem dos nossos olhos. É um órgão, ele bem delicado, né? Vamos falar um pouquinho da fisiologia do olho, o que é a córnea, ela está bem exposta. Eu também vi na internet uma explicação de que o olho recebe o oxigênio direto. E, então, assim, que o olho respira. Fala um pouquinho para a gente sobre essa fisiologia dos nossos olhos, doutora. Nos ensine um pouco. Seria até interessante se eu tivesse o meu modelo que eu uso diariamente para explicar para os pacientes. Mas, enfim, o globo ocular ele é extremamente irrigado. Tá? É um órgão que tem uma circulação muito delicada e muito extensa. Porém, a região mais anterior do olho, que é a córnea, tá? Ela é a única região do nosso corpo onde não tem vasos sanguíneos. Então, como é que essa córnea respira? É através do oxigênio do ar, né? Então, por isso que é muito importante, por exemplo, no caso das lentes de contato, seja as lentes de contato com grau ou as lentes coloridas, né, estéticas, que a gente gosta, né, as pessoas gostam muito de usar nos eventos. Enfim, essa lente é um corpo estranho, né? Ela não deixa de ser um corpo estranho. Porém, e por esse motivo é que a gente precisa ter uma adaptação dessa lente de contato com o profissional oftalmologista. Porque a lente de contato não é só o grau, não é só a posição dela e eu sentir ela confortável. Ela é uma barreira para esse oxigênio. Então, essa lente ela tem que ter uma boa permeabilidade, né? Ela tem que ter um bom ajuste sobre a córnea. Se essa lente tiver presa, a gente não vai perceber, nós não vamos sentir dor, não vamos perceber alteração visual, nada disso. Mas o fato dela estar presa, ela está prejudicando a oxigenação. E isso, ao longo do tempo, pode trazer consequências muito graves para a córnea e, consequentemente, para a visão. Quem usa lente sempre faz a higienização com produtos próprios também, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida, tá? A lente de contato é um corpo estranho, então nós temos que cuidar para que a gente não leve nenhum agressor a mais para o nosso corpo. Essa lente de contato, se for uma lente de contato de uso diário, tem que ser retirada diariamente, tem que ser acondicionada da maneira apropriada. O estojinho que a gente vai usar para essa lente de contato, ele tem que ser higienizado regularmente. Tá? A gente precisa colocar esse estojinho para ferver, a gente precisa trocar, higienizar internamente antes de colocar a lente novamente. Nunca usar água para fazer isso, tá? Tem produtos especiais para cada tipo de lente, né? Se é uma lente de descarte de 30 dias, 30 dias tem que ser descartado. Aquele prazo é um prazo para segurança, né? A gente não pode fazer uma economia com esse tipo de ferramentas, senão nós vamos ter problema. Dessa forma vai estar cuidando da saúde dos olhos. A senhora falou de lentes coloridas, teve uma época que se usava bastante, né? Uma vez eu usei uma, mas realmente tem que ter muita habilidade, muito cuidado, né? Para se usar lente de contato, seja né, por beleza, colocar essas coloridas ou mesmo por necessidade visual, né, doutora? Doutora, os olhos, ele é o músculo mais rápido que a gente tem no corpo humano. Também vi isso na internet, tem o piscar dos olhos, né? É bem rápido. É muito rápido, né? Muito rápido. Por exemplo, hoje nas cirurgias a laser, né, para correção de grau, miopia, astigmatismo, enfim, o próprio laser ele tem rastreador de movimento ocular, então ele acompanha os mínimos movimentos oculares, né, que são assim milésimos de segundo ele está movimentando. A gente não percebe, né? A gente só percebe grandes movimentos, né? Mas o nosso olho, a todo instante, ele tem movimentos mínimos para permitir a focalização, né? A visão de detalhe. Então, é muito importante que essa musculatura esteja plenamente funcionante. Doutora Silmara, eu falo assim, eu vi na internet, é isso, a gente vê na internet, lê, mas depois a gente confirma com o especialista, e é assim que deve ser, né? Sempre procurar a opinião do especialista, orientação médica correta, não é, doutora?
Exatamente, né? A internet hoje, a nossa vida está ali, né? Então, assim, ela tem a sua importância, com certeza, né? A gente precisa ter uma ferramenta que nos ajude ali a orientar, mas cada caso é um caso, né? Então, o que ali a gente tem uma informação geral, né? Muitas vezes não é tão precisa assim, mas o mais importante é que você tenha o seu médico de confiança, converse com ele, veja se aquilo lá cabe ao seu caso, né? Enfim, tenha as informações mais apropriadas. E a gente, com relação aos cosméticos, produtos químicos que a gente usa, né, para beleza, do rosto, do cabelo, há uma crença, né, que são produtos para beleza, não fazem mal. É uma crença isso, que a gente deve ter mais cuidado. Sim, tudo, né, na nossa saúde, né? Um alimento. A gente tem que ter um cuidado com saber a origem daquele alimento, né? Saber como ele está condicionado, se ele está no prazo de validade, né? Se a gente vai comprar alguma coisa, o recipiente ele está adequado, né? Ele sofreu alguma avaria. Para a nossa saúde geral, a gente tem que ter esses cuidados, né? A senhora falou em alimentos, alimentação. Qual alimentação é boa para os nossos olhos? Bom, aquela máxima, né, que a cenoura é boa para os olhos, ela tem o seu fundamento, né? Algumas vitaminas são específicas para determinadas regiões do olho, né? Então, por exemplo, todo alimento da cor alaranjada, ele tem uma vitamina própria que vai nos ajudar no metabolismo da retina, né? Que é a camadinha lá que reveste a parte interna do olho e é uma camada que tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos e de fibras nervosas. Então, essa região é também uma região muitíssimo importante para que a nossa visão, né, seja plena. E essas vitaminas, elas atuam exatamente nessas células, né, permitindo um melhor funcionamento. Então, todo alimento é importante, né, todo alimento de qualidade é importante. Ter a vida saudável é importante. Então, se alimentar bem, praticar exercícios, ter uma vida saudável, né, uma vida que nos traga prazer, né? Tentar evitar o estresse do dia a dia, enfim. Tudo isso faz com que a gente tenha uma boa qualidade de vida e isso, com certeza, contribui para a saúde ocular. Sim, doutora, essa coisa do alimento, a gente sempre pensa, vou comer tal coisa porque faz bem para isso, para aquilo. Raramente a gente pensa, vou comer tal coisa porque é bom para os meus olhos. A gente precisa praticar mais esse pensamento também, né? É verdade. E só para a gente finalizar, filtro solar, quando a gente passa e arde os olhos, o que fazemos para não agredir o olho e se livrar dessa ardência que a gente tem? Esse incômodo, né? É muito comum isso, porque ao longo do dia, às vezes nem é por suor, né? Ao longo do dia a gente coloca a mão no rosto, daqui a pouco vai lá e coloca no olho, né? Então a gente acaba levando os produtos para a região dos olhos. Percebeu ardência? Mais uma vez, lave os olhos em abundância, né? Você pode também usar colírios lubrificantes como auxílio para lavar, né? Às vezes a pessoa tem uma certa fobia em estar pingando o colírio, estar jogando água, né? Mas isso é muito importante para a gente tirar aquele excesso que eventualmente entrou no olho. E pacientes que têm um pouco mais de sensibilidade podem desenvolver alergia, né? Esses produtos, mesmo produtos testados. Então, é importante ter esse cuidado. Sim, o olho é um órgão exposto, né? Por isso a gente precisa ter muito cuidado com a pele, né? A nossa proteção e estar aqui exposto a todos os efeitos exteriores. Doutora Silmara, segunda vez que a senhora participa, imensamente feliz com a sua entrevista novamente aqui no Saúde em Foco. Falamos no programa anterior, o primeiro, sobre glaucoma. Eu vou deixar aqui o link do glaucoma que está no nosso YouTube para você assistir também com a doutora Silmara, que foi ótimo. Agradeço muito sua participação. Eu que agradeço, Jaqueline, sempre que for necessário, e a gente gostaria, sim, de estar junto com vocês.
Fiquei feliz em revê-lo. Obrigada. E obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco. Hoje falamos sobre beleza e saúde dos olhos com a doutora Silmara Martins Merino Lois, oftalmologista. Obrigada por sua companhia. Quer assistir novamente esse programa ou outros do Saúde em Foco? A gente está no YouTube, é só procurar a Câmara Rio Preto e tem lá a playlist Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.